Saudações, pessoal, beleza? Fazendo um vídeo aqui só para mostrar algumas coisas básicas a respeito de potenciação, tá? São aulas 1 e 2 da apostila do Estado, terceiro ano ensino médio, revisão, obviamente, né? Bom, tem algumas coisas que dizem respeito à potenciação que são definições. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. Isso daqui é uma definição, tá? Por mais que tentem demonstrar porque 2 elevado a 0 é 1, uma definição, tá bom? Ou seja, qualquer número elevado a 0 é 1, beleza? Bom, aqui nós temos 3 elevado a menos 5. Então vamos lá, 3 elevado a menos 5, eu posso pensar da seguinte maneira. O denominador aqui, ó, é 1. Eu vou inverter o número inteiro 3. O inverso do número inteiro 3 é 1 sobre 3, certo? O inverso dele, 1 sobre 3. A partir do momento que eu faço o inverso, o expoente, que é menos 5, ele é expoente somente do 3. Ele fica positivo, justamente porque eu pensei no inverso dele. No inverso aqui do 3, né? Então, como eu estou pensando no inverso, é aquela história da operação inversa. Ele é positivo, ele fica negativo. Então, é por isso que 3 elevado a menos 5 é 1 sobre 3 elevado a 5, tá certo? E aí, se for resolver essa situação aqui, você resolve apenas o 3 elevado a 5, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? Ou seja, o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, tá bom? Então, toda vez que o expoente de um número for negativo, você inverte esse número, tá? Vamos supor, fazer um outro exemplo aqui, ó. Se fosse 3 sobre 2 elevado a menos 5. Você inverte a fração, tá certo? 3 sobre 2 ficaria 2 sobre 3. Só que neste caso aqui, o expoente, menos 5, observe que tem o parênteses. Aqui não tem parênteses. Quando tiver o parênteses, você inverte a fração, mantém o parênteses, né? E aí inverteu a fração, tem que trocar o sinal, é negativo, fica positivo. Aí você faz 2 elevado a 5 e 3 elevado a 5. É diferente desse caso aqui, tá certo? Aqui é somente o 3 elevado a menos 5. Aí eu pensei no número 1 como denominador. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Como o menos 5 é expoente somente do 3, o expoente continua sendo somente do 3 aqui, tá certo? Bom, aqui tem duas perguntas, né? O que acontece? Na verdade, uma pergunta com dois números. O que acontece quando um número é elevado a 1? Definição, é ele mesmo. 2020 elevado a 1 é igual a 2020. Certo? Mais uma vez, por mais que tentem demonstrar porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele próprio, é uma definição. 1 elevado a 2020. Quando a base for 1, o resultado será sempre 1. Tá certo? É como se você estivesse multiplicando o 1 aqui, ó, por ele mesmo 2020 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tá certo? Então, não importa. 1 elevado a qualquer número é 1. E quando o expoente for 1, o resultado será sempre a base. E para finalizar o vídeo aqui, menos 5 elevado a 3, sem o parênteses. É menos 5 vezes 5 vezes 5. É isso aqui que eu estou fazendo, certo? O menos não está sendo elevado a 3. É somente o 5 aqui.
Então, observe que o sinal de menos está aqui. Ou seja, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. E aí resolve, né? 5 vezes 5 vezes 5 dá menos 125. Porém, quando for menos 5 elevado a 3 dentro do parênteses, eu estou pensando assim agora. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Ou seja, é a mesma resposta. Então vamos lá. Quando eu tiver um número negativo, sem parênteses, elevado a 3, o resultado será negativo. E quando eu tiver um número negativo, mesmo com o parênteses elevado a 3, continuará sendo negativo. Ou seja, qualquer expoente que for ímpar, tá? O que eu vou falar agora serve para expoente ímpar e base negativa, não importa se esteja com o parênteses ou sem o parênteses. Se o expoente for ímpar, o resultado sempre será negativo. Vou falar de novo. Se o expoente for ímpar, o resultado continuará sendo negativo, não importa se esteja com o parênteses ou sem o parênteses. Diferentemente disso daqui que eu já comentei, certo? Aqui, ó, menos 5 ao quadrado sem o parênteses. É menos 5 vezes 5. O menos não está sendo elevado ao quadrado. Então, negativo, positivo, negativo. Resposta menos 25. E aqui, menos 5 ao quadrado com parênteses, eu estou fazendo menos 5 vezes menos 5. Negativo, negativo. Opa, vou colocar menos aqui. Fica positivo. É claro que não precisa colocar mais 25. Apenas 25, tá bom? Resumindo, quando o expoente for par e a base for negativa, tá bom? Expoente par, base negativa, sem o parênteses. Resposta sempre negativa. Expoente par, base negativa, porém com o parênteses, resultado sempre positivo. Beleza? Isso aí. Valeu aí. Abraço.